Bom dia, galera do quarto ano. Que Deus abençoe cada um de vocês e os proteja abundantemente. Olha só, vamos ver. Nós, na aula passada, falamos sobre a Páscoa, não foi isso? Não, aliás, na Páscoa não, na semana passada a gente não teve aula porque foi feriado, né? Mas anterior, a quinta-feira anterior, nós falamos sobre os rituais de iniciação e eu mostrei para vocês um vídeo, né, extra sobre o ritual de iniciação de uma tribo indígena em que as formigas picavam o menino, né, que ali ele tinha que passar por aquele ritual para que ele pudesse aí fazer a transição para a vida adulta, né? E isso, aí você fala assim, nossa, gente, que coisa horrorosa, né? Não sei o quê. Mas a gente tem que entender que cada povo tem a sua cultura, né? Por exemplo, na década de 30, de 20, os meninos não usavam calças compridas. Eles usavam tipo uma bermuda abaixo do joelho. E aí eles só recebiam uma calça depois que eles completavam uma certa idade, porque eles poderiam ostentar ali a calça que tem a figura representativa do homem, né? Por isso que tem aquele ditado que diz assim: eita, aquele lá é homem, não honra nem as calças que veste. Porque as calças não vinham assim de graça, né? Elas vinham depois que aquele menino completava uma certa idade. E a gente está falando dos nossos avós, dos nossos bisavós que passaram por isso, né? E que hoje para a gente soa estranho, porque todo mundo, até bebezinho, hoje usa calça, né? Hoje não tem mais essa restrição. Mas hoje nós vamos falar de um outro tipo de ritual, que é o ritual de morte. Aí você fala, nossa tia, que horror! Também a gente não pode falar isso, porque cada cultura tem o seu modo de viver e de pensar. Hoje nós vamos falar de uma cultura, para que vocês tenham uma ideia melhor, de uma cultura extra que eu falo é internacional, tá? Os espanhóis, eles têm lá o El Dia de los Muertos. Nesse dia lá, não é igual ao nosso dia de finados aqui. O nosso dia de finados, nós nos dirigimos até o cemitério, nós levamos flores para aquelas pessoas queridas da nossa família, alguns têm o hábito de acender velas, né? Temos esse ritual, às vezes chegando lá, a gente começa a lembrar daquela pessoa e nós sentimos tristezas, nós choramos, né? Não é um dia muito feliz, o dia de finados brasileiro, tá? Agora, El Dia de los Muertos, na Espanha, minha gente, é dia de festa, é alegria, tem música, dança, tem comida, tem pintura. Não sei se vocês já perceberam, existem no México umas caveiras pintadas, né, decoradas. É pro Dia de los Muertos, que o que quer dizer isso, tia? Eles estão doidos, né? Estão celebrando a morte, o que é? Para os espanhóis, o Dia dos Mortos, eles não estão ali, é como eles acreditam que naquele dia os mortos entram em contato com os vivos de alguma forma, eles retornam. Então, eles costumam colocar fotos, acender velas, trazer comida, e ali é como se aquela pessoa tivesse presente. Tem um filme que vocês vão assistir, que eu vou pedir para vocês assistir, que se chama Festa no Céu. E esse filme ele mostra bem isso, né? Esse dia em que os mortos têm acesso ao mundo dos vivos. Eles voltam, né? Eles acreditam que eles voltam, entre aspas, para o mundo dos vivos. E, né, tirando aí o exemplo dos espanhóis, nós podemos citar algumas tribos nossas mesmos indígenas que quando algum integrante daquela tribo vem a falecer, eles têm um ritual de dança, eles têm um ritual de cânticos, né, para que aquela pessoa possa fazer a passagem, né, dessa vida para outra. Inclusive tem uma tribo, que eu não me recordo o nome dela agora,
que ela tem um ritual de morte muito assim, de dançar, de tocar no corpo, de fazer cânticos e o corpo do morto presente, e nesse momento de pandemia eles não estão podendo. E eles acreditam que os espíritos estão ali esperando o momento certo da cerimônia para que eles consigam fazer a passagem para o mundo dos mortos. Olha que legal, né? Não que a morte seja legal, mas é um destino certo de todos nós seres humanos, né? E cada um de nós temos um jeito de olhar para a morte e aceitá-la da melhor forma possível, né? Por isso que nós temos que aproveitar o maior tempo possível com os nossos familiares, com as nossas famílias, com quem a gente ama, com quem a gente aprecia, para que quando chegar, né, a nossa vez, é que a gente tenha desfrutado o máximo da vida. E na verdade eu tenho uma visão assim, que quando a gente é amado por alguém, nós nunca morremos, porque a gente vai estar sempre na lembrança e no coração daquela pessoa que ainda permanece em vida, né? Isso é muito interessante, é muito bonito, é muito fantástico. E a atividade de hoje é... Semana passada fui eu que trouxe para vocês um ritual de iniciação. Foi, não foi? Hoje é vocês que terão que pesquisar um ritual mortuário. Pode ser um ritual indígena. Vocês podem se aprofundar mais na questão da Espanha, né? Como é que funciona esse Dia dos Mortos. Você pode falar do nosso Dia de Finados, como é na sua família, como é aqui no Brasil, né? Como funciona também para algumas tribos africanas que também possuem rituais de morte. Alguns com festas, inclusive, tá? Então, é bem... Por isso que a gente está trabalhando isso, minha gente, não é uma questão mórbida, não. É para que a gente possa entender as diferentes culturas que nós temos contato, que nós temos, que existem no mundo, né? E saber respeitá-las da melhor maneira possível. Você não vai chegar lá na Espanha e vai dizer, olha, o modo que vocês estão celebrando aqui, a morte está errado. Não, a gente não tem esse direito, né? Por isso que a aula de religião, ela tem esse intuito de fazer a gente conhecer para respeitar, né? Assim como a gente também não gostaria que alguém chegasse e colocasse a nossa fé em questão, as nossas crenças em questão, né? Cada um, e todos nós devemos ser respeitados pelas nossas particularidades e pelas nossas crenças também. Sendo assim, vamos lá. Pesquise um ritual mortuário, registre em seu caderno e me mande a foto. E também, como tarefa extra, eu vou deixar o nome do filme para que vocês possam assistir, que será o tema da nossa discussão na próxima aula, tá certo? Compreendido? Muito bem. Beijos. Qualquer dúvida, a tia tá online. Fiquem com Deus, tá?